a tecnologia tem revolucionado todos os setores da nossa sociedade, toda a nossa vida, mas ela ainda tem sido pouco incorporada na educação. Incorporada de forma inteligente, não é simplesmente distribuir computadores, não é todo mundo agora fazer tudo por mídias. A gente tem que pensar um jeito inteligente, um jeito que realmente a tecnologia faça diferença. Então, vamos lá. Então, o site do CIEB é www.cieb.net.br. Nós criamos uma página especial sobre a pandemia, que é pandemiacieb.net.br, e que vocês podem encontrar uma série de recursos e de ideias para inovar na educação. Mas vamos lá, né? A primeira coisa que eu queria começar a refletir com vocês é sobre essas mudanças que estão acontecendo na educação a partir da pandemia. Tem um artigo muito interessante que mostra que não vamos deixar esse vírus contaminar negativamente a educação. É de um pesquisador brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, o Paulo Glickstein, mas ele fala uma coisa muito interessante, que a gente realmente tem que usar esse momento de ruptura que nós estamos passando para pensar novas formas de ensinar e novas formas que sejam mais conectadas com os alunos brasileiros. Então, a gente aí na apresentação mostra o link para vocês desse artigo que foi traduzido pelo Porvir, pelo portal Porvir, e que mostra para vocês essa discussão que a gente achou muito interessante, que a tecnologia e o momento que a gente está passando já está impactando a educação, como é que a gente torna esse impacto um impacto positivo. Então, já fica aqui a primeira dica de vocês acessarem esse texto e lerem, porque é muito interessante. A gente está falando muito nesse momento de conexão. A gente está usando, por exemplo, eu estou falando com vocês agora, vocês estão falando com seus alunos, com seus familiares, muitas mães que estão separadas dos seus filhos estão conversando com seus filhos. O mundo provou com essa pandemia que está cada vez mais conectado. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho, começar a refletir um pouquinho do que é esse sentido de conexão. O que quer dizer essa conexão, o que é uma escola conectada? E quando a gente pensa numa escola conectada, a gente tem que pensar em alguns aspectos que são muito importantes, né? As escolas precisam ser escolas conectadas. Caso contrário, acontece como está acontecendo em muitas escolas nesse momento, você corta um vínculo com seu aluno e não consegue mais manter ele engajado em atividades de aprendizagem ou até atividades de apoio. Então, a gente precisa, independente de pandemia, a gente precisa de Então, a gente precisa pensar, a escola precisa se transformar, ela precisa se tornar mais conectada, porque as formas de acessar e produzir conhecimento mudaram e a escola tem que incorporar isso. As expectativas e modos de vida da geração que frequenta, as crianças e jovens do século XXI, têm outra expectativa, tem outros ritmos de aprendizagem, né? A gente tem vários estudos mostrando, por exemplo, que atividades muito longas, atividades pedagógicas muito longas não são apropriadas, né? Porque a capacidade de foco e atenção dessa geração é menor do que as outras gerações. Tem um outro padrão de relacionamento entre as gerações, não é mais o professor fala e aquilo é a verdade absoluta, né? As crianças hoje e jovens questionam, não acham que essa relação é muito mais horizontal entre professores e alunos, e é mesmo porque a gente quer sair daquele modelo do professor como detentor de todo o saber, todo o conhecimento, para uma relação muito mais de mediador de conhecimento, de mediador às fontes de informação. E a escola tem que ser capaz de prover os requisitos mínimos de cidadania para um cidadão do século XXI. O que isso quer dizer? Que a escola precisa ajudar tanto professores quanto alunos a entender as implicações do uso da tecnologia, do impacto econômico, social e pessoal que ela tem na vida das pessoas,
Dos perigos e riscos da tecnologia. Tem um livro muito interessante de um jornalista inglês que ele fala da novidade das trevas, porque parece que a tecnologia é mágica, né? A tecnologia diz como está o trânsito, o Waze, o Facebook me recomenda amigos que eu preciso. Então, parece que é uma magia e pouca gente entende dos algoritmos que estão por trás dessas tecnologias e estão gerando essas informações. Então, nós precisamos de uma escola que se conecte mais com esses conhecimentos e com essas habilidades necessárias para o século XXI. Então, a gente está falando de uma escola conectada, e esse é o conceito que nós, a equipe do CIEB, construiu, que fala que uma escola conectada, nos dias de hoje, ela precisa ter uma visão estratégica do uso da tecnologia, mas não só escrito lá no seu PPP e dentro de uma gaveta. Essa visão precisa ser expressa tanto no currículo como nas práticas pedagógicas que são aplicadas, implementadas naquela escola. Ela tem que ter uma equipe capacitada com competência digital, tem que ter um grupo, um conjunto de recursos educacionais digitais alinhados ao seu currículo e escolhido previamente pelos professores. E, claro, ela tem que ter equipamentos e conectividades adequados para que todo mundo possa fazer uso da tecnologia. Quando vocês olham essa definição de escola conectada, fica muito claro essas 4 dimensões: a visão, a competência, os recursos educacionais digitais e infraestrutura. Essas 4 dimensões foram identificadas como essenciais, fundamentais para que a tecnologia tenha um impacto positivo. Vocês já devem conhecer vários exemplos de escolas que usam bastante tecnologia, mas que isso não tem um impacto muito positivo na aprendizagem. Às vezes, quando existem políticas de tecnologia educacional, os gestores e os formuladores dessas políticas focam em uma dessas dimensões e pouco em outra. Por exemplo, em muitas políticas que já aconteceram no Brasil, o foco era a distribuição de equipamento para as escolas e banda larga para as escolas. Na realidade, se o professor não tem a competência necessária para usar aqueles equipamentos ou para usar a internet, isso não gera impacto. O contrário também é verdadeiro. Quando você tem professores muito capacitados para o uso da tecnologia, mas não tem as condições, também não há impacto. Então, é preciso manter essas 4 dimensões em equilíbrio em todas as ações de tecnologia para a gente consiga ver realmente um impacto na aprendizagem. Então, tem 4 perguntas na visão, tem 4 perguntas que a gente precisa fazer em relação aos professores, né, que é o nosso foco hoje da nossa conversa. Primeiro os professores acreditam que a tecnologia pode promover a qualidade e a equidade na educação? Há uma crença de que a tecnologia é importante para a educação? A segunda pergunta é: o currículo incorpora o uso pedagógico da tecnologia e temas referentes ao pensamento computacional, tecnologia e cultura digital? Hoje, a tecnologia, gente, ela não é mais só uma ferramenta. Existe um conjunto de conhecimentos e habilidades relacionados ao mundo da tecnologia que precisa ser incorporado no currículo, tanto para os professores quanto para alunos. E aí os professores perguntam: mas eu vou ter que entender de tecnologia? Eu vou ter que ser um expert em tecnologia? Na verdade, você tem alguns conhecimentos que você, como professor, precisa saber na sua profissão para poder viver e ser um professor efetivo no século XXI. Por isso que o CIEB construiu um currículo que mostra que tem 3 grandes áreas que a gente precisa conhecer relacionadas à tecnologia. Uma é a cultura digital, como a tecnologia impacta todos os setores da sociedade e quais são esses impactos ao longo da história. O segundo é o mundo digital. O que é uma rede de internet? Como é que funciona a placa-mãe de um computador? O que é, quando eu falo de Wi-Fi, o que é isso? E aí, gente, não precisa ser especialista em tecnologia. Todo mundo deveria ter esses conhecimentos. E o terceiro grupo de competências que todo mundo tem que ter é pensamento computacional. O pensamento computacional, gente, não quer dizer computadores. Ele é uma habilidade mental de você conseguir solucionar problemas, conseguir transpor e traduzir esses problemas numa equação
e conseguir, então, automatizar a solução desta... E pode automatizar ou não, mas a solução, qualquer problema que você consiga transpor em uma equação, você está usando a habilidade do pensamento computacional. Então, esses três áreas de conhecimento são muito importantes, né? E a terceira pergunta é: as práticas pedagógicas são transformadas a partir do uso da tecnologia em direção à personalização e a metodologias ativas? De novo, gente, se a tecnologia é utilizada pelo professor só para ilustrar métodos antigos ou tradicionais de ensino, ela provavelmente não vai conseguir provocar muita mudança de aprendizagem. Então, vamos ver o que as pesquisas mostram de como os professores pensam e quais são essas crenças que a maioria dos professores tem em relação à tecnologia. Esses são dados da pesquisa TIC Educação, os dados são de 2018, que foram publicados no ano passado. A maioria dos professores, 76%, diz que utiliza a tecnologia e a internet para desenvolver e aprimorar seus conhecimentos e usa a tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem. Dos temas mais citados, 65% dos temas mais citados são o uso de tecnologia em sua própria disciplina e área de atuação. 65% dos professores dizem que buscam cursos e palestras para entender como incorporar a tecnologia nas práticas de ensino. E 57% buscam autonomamente formas de orientar os alunos sobre o uso seguro de computadores, da internet e do celular. Isso é interessante, gente, porque as pesquisas anteriores, e essa também, diz que grande parte dos alunos espera que o seu professor possa lhe orientar sobre o uso da tecnologia e sobre o uso do celular. Então, os alunos olham para vocês como alguém que pode ser referência nessa área de tecnologia. E muitos professores, hoje eu ouço bastante os professores falando: eu tenho até medo de falar do tema de tecnologia com meus alunos, porque eles são nativos digitais, eu não, ainda tenho dificuldade. Deixa eu contar um segredo para vocês. Várias pesquisas estão mostrando que os jovens e crianças, eles são grandes usuários de tecnologia. Mas quando você pergunta para ele como é que aquela tecnologia funciona, qual é o algoritmo que está por trás daquela tecnologia, eles não sabem dizer. Então, apesar daquela pose, eu entendo tudo de tecnologia, aquela pose está dizendo: eu sou um grande usuário de tecnologia, eu estou familiarizado com tecnologia. Mas isso não significa que eles conhecem tecnologia. E eles têm outra coisa, gente, que a gente da nossa geração, e aí eu imagino que deve ter vários professores jovens, mas a minha geração tem muito medo de errar, medo de fazer as coisas erradas, medo, eu tenho que aprender primeiro antes de tentar. Essa nova geração já nasce numa mentalidade de inovação. Deixa eu tentar, deixa eu apertar um monte de botão aqui, ver o que dá, e se não dá, eu volto tudo e tento de novo. Então, a grande diferença, talvez, da relação dessa geração que está nas escolas agora com a geração dos professores é essa mentalidade de errar e consertar e tentar de novo, né? E talvez isso a gente possa desenvolver. Mas vamos lá, né? Então, se a visão é tão importante, né, dos professores, vamos voltar aqui para o slide para a gente entender como é que a gente pode mudar percepções e crenças. Aqueles professores que ainda não acreditam que a tecnologia pode transformar, o que é necessário fazer para transformar percepções e crenças? Tem 3 grandes ações, gente. Mostrar evidência, compartilhar práticas entre professores que usam tecnologia e estimular essa cocriação dos ambientes de aprendizagem. Então, um professor dizendo para o outro, trocando sua prática, dizendo: olha, eu tentei usar o celular nessa atividade, deu muito certo. Olha, tentei acessar aquela plataforma e não deu muito certo. Na realidade, todas as pesquisas mostram que os professores, a melhor forma de aprender sobre tecnologia é trocando com seus pares, é vendo o que deu certo, o que não deu certo, e sem ter medo de errar, né? É enfrentar o uso da tecnologia como uma tentativa, como algo que você, junto com seus alunos, pode co-criar para ter um uso pedagógico, um uso efetivo. Então, vamos continuar aqui no nosso... Eu quero deixar tempo para que a gente possa conversar
e possa responder perguntas. Então, vamos lá, próximo slide. Para a gente começar a entrar, só dizer, né, percepções e crenças não são suficientes, elas são necessárias, mas elas não são suficientes para mudar a prática dos professores, né? Precisa desenvolver competência digital. E o que é isso, gente? Quando a gente fala em competência, nós estamos falando de pelo menos 3 elementos que precisam estar juntos para desenvolver novas competências. Um é o conhecimento, é a informação para saber o que eu devo fazer, saber como a tecnologia pode ser utilizada na educação. Então, como eu falei, tem um conjunto de conhecimentos que a gente precisa ter para que a gente possa usar a tecnologia. Mas o segundo, gente, é a prática, é saber como fazer. Não é só o que fazer, mas saber como fazer. Então, eu preciso experimentar, eu preciso co-criar, eu preciso planejar formas de uso de tecnologia. E o terceiro, que são as atitudes e percepções e crenças, entram um pouquinho nessa área, é querer fazer. É eu achar que a tecnologia realmente pode ser uma grande aliada do professor, da minha aula, da minha capacidade de ensinar os alunos e usar a tecnologia para esse fim. Então, quando a gente fala de competência digital, a gente está falando dessas 3 coisas: conhecimento, habilidade para fazer isso na prática e atitude, conhecimento e habilidade. São essas 3 componentes do que a gente chama competência digital. Vamos lá para o próximo? E, gente, vários estudos, trouxe, eu sei que está difícil para ler aí, mas eu só quis dizer que vários estudos mostram que o professor, a professora, é uma figura central para potencializar o uso das tecnologias. Essa ideia que a tecnologia veio para substituir o professor, ela é completamente equivocada. Se o professor não está seguro, não está confortável de usar a tecnologia na sua aula, dificilmente aquela tecnologia vai ser efetiva para promover a aprendizagem dos seus alunos. Então, eu gosto muito dessa frase, né? A tecnologia tem que estar nas mãos dos professores. São eles que podem potencializar essa tecnologia para realmente promover a aprendizagem dos seus alunos. E aí, gente, vários países do mundo, podemos ir para o próximo, começaram a buscar descrever quais são essas competências que são essenciais para os professores para eles poderem usar bem a tecnologia. E aí eu trouxe 4 referências aqui. O primeiro é do Enlaces, no Chile, que descreveu o que um professor precisaria saber sobre tecnologia para que ele consiga ensinar bem e fazer da tecnologia realmente a sua aliada. O outro é da Unesco, o outro é do TEDSAT, que é na Europa, os países da Comunidade Europeia descreveram também um conjunto de competências digitais, e o outro é do IST, que é a Sociedade Internacional de Tecnologia Educacional. Todas essas organizações trouxeram vários especialistas, pesquisaram vários anos para entender qual é esse conjunto de competências digitais que um professor precisa ter e como a gente pode desenvolver essas competências digitais dos professores. E aí o CIEB, a equipe do CIEB, pesquisou todos esses arcabouços conceituais, todas essas matrizes de competência e chamou especialistas brasileiros para a gente começar a identificar quais eram essas tecnologias que seriam essenciais, fundamentais para todo professor do século XXI. Então, a gente começou a construir essa matriz de competência. Essa matriz tem 3 eixos, depois vocês vão ver, mas o primeiro eixo é o pedagógico, né? O professor ser capaz de incorporar tecnologias, experiências de aprendizagem dos seus alunos e a sua maneira de ensinar, sua estratégia de ensino. Depois é saber usar a tecnologia para avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem dos seus alunos. Hoje há várias metodologias que nos ajudam a acompanhar e saber em tempo real o que está acontecendo com esse aluno. Isso é importante, gente, porque um dos grandes potenciais da tecnologia é a gente poder diferenciar
o nosso ensino, né? Hoje a neurociência mostra que os alunos aprendem de maneiras diferentes. Às vezes você dá uma excelente explicação sobre algum conteúdo e alguns alunos entendem e acham excelente e alguns vão dizer assim, não entendi. Então, essa capacidade de você adaptar as formas de apresentar conteúdo, de explicar conteúdo, a tecnologia possibilita se o professor pode fazer isso. Então, ele consegue ver, usando algumas tecnologias, ele consegue ver quem está entendendo, quem não está entendendo e o que ele precisa fazer para que todos os alunos tenham uma aprendizagem igual. E a última é, gente, voltando ali para o slide, é curadoria e criação. Os professores têm que ser capazes de encontrar e selecionar nesse mundo louco de informação que existe na internet, nas plataformas educativas, quais são os conteúdos e os recursos digitais que fazem sentido para eles incorporarem nas suas aulas. E aí, gente, não é só selecionar, mas também ser capaz de criar alguns recursos a partir do que existe na internet, criar recursos educacionais digitais alinhados ao currículo, ao conteúdo que você quer trabalhar para apresentar para os seus alunos. Então, essa também é uma habilidade, é uma competência super importante para os professores do século XXI. O segundo bloco de competências está relacionado à cidadania digital. É fazer uso responsável, ser capaz de fazer e promover o uso ético e responsável da tecnologia. Então, saber orientar os seus alunos e para si mesmo, como cidadão, sobre cyberbullying, né, ou bullying na internet. Quando alguém da classe posta uma foto, um comentário maldoso sobre um colega, como que a gente vai lidar com isso? Quais são as implicações de você dar informações pessoais suas, insights? A gente acha que, tudo bem, vou colocar aqui onde eu moro, tudo, vou dar esse cadastro. Onde ficam esses cadastros? Quem que é responsável por esses dados, né? Hoje a gente tem a lei de proteção de dados que a gente precisa conhecer para saber orientar os seus alunos. Então, esse é um grande bloco. O segundo bloco de competência digital é o uso seguro da internet, né? Então, como eu falei, de novo, muito ligado à lei de proteção de dados, entender, gente, que hoje você fornecer informação na internet, tem alguém lucrando com aquela informação pessoal sua. Isso é importante para os alunos e para você entender o que vale a pena ter consciência dos dados que você está compartilhando e quem é que está lucrando com essas informações pessoais suas. Outro bloco importante de cidadania digital é o uso crítico e a inclusão, né? Então, trabalhar, gente, com os alunos na capacidade, e com você mesmo, na capacidade de entender o que é fake news, se eu posso confiar nessa fonte. Tem uma pesquisa internacional muito interessante que mostra que a maioria dos jovens, quando faz uma pesquisa no Google, pega a primeira ou a segunda resposta que o Google apresenta para eles e tem aquilo como verdade, aquilo como certo. E aí pergunta assim, gente, mas por que vocês escolheram essa? Porque vocês confiam na fonte? Porque vocês acham que essa informação é verídica? Não, simplesmente foi a primeira resposta que o Google deu, eu sigo e vou ali. Então, você trabalhar isso com seus alunos é muito importante. E depois é saber usar a tecnologia para a inclusão, né? Alunos portadores de deficiência, com necessidades especiais, você saber usar a tecnologia para garantir equidade, que aquela informação e que aquela aula que você está dando está chegando ao maior número possível de pessoas com características diferentes. E o último bloco dessa nossa matriz é desenvolvimento profissional. É saber usar a tecnologia para o seu autodesenvolvimento, então, né, para a formação continuada, ser capaz de fazer autoavaliação da sua prática. Então, hoje tem vários aplicativos que o professor filma a sua prática para depois ele se ver e dizer, puxa, essa hora aqui eu podia ter feito assim, poderia ter feito diferente, porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa, mas quando a gente se vê gravado, se vê filmado, a gente percebe que tem alguns comportamentos que a gente pode melhorar. Usar a tecnologia também dentro dessa matriz para compartilhamento, né? Então, ser capaz de participar de comunidades de aprendizagem, de trocar com outros professores sobre sobre essas práticas, sobre o que dá certo, o que não dá certo. Assim, participar de comunidade de aprendizagem também
é uma grande competência. E, gente, não fiquem preocupados quando usar a tecnologia para o seu autodesenvolvimento é algo que a gente tem que aprender a fazer melhor. Muitas secretarias acham que o fato de oferecer só curso, ou faculdades, ou qualquer organização, que oferecer um curso online e a formação está feita. Na realidade, a gente vê que para que um curso à distância, online, seja realmente efetivo, precisa muito investimento, precisa muita estratégia de engajamento, precisa curadoria. Então, é normal que a gente tenha mais dificuldade de aprender em cursos online do que cursos presenciais, onde a gente é estimulado, não só pelo professor, mas também pelo grupo que está ali à nossa volta e pela descontração que acontece com gente fazendo comentários e tal. Os cursos online tendem a ser muito mais padronizados, né? Então, não se assustem, isso é uma competência que todos nós precisamos desenvolver. Então, gente, essa matriz eu apresentei bem rápida para vocês, mas depois a gente vai ter um momento de vocês conhecerem melhor. Ela está organizada, então, nessas 12 competências. Cada uma delas tem níveis, né? Porque ninguém sai do zero e agora eu já sou super avançado, tenho competências digitais super avançadas. Isso é um processo de aprendizagem, de construção de conhecimento, de construção de competências. Então, a matriz ela mostra essas competências e mostra o que significa cada uma dessas competências em diferentes níveis, né? A gente tem todas as competências da área pedagógica, da área de cidadania digital, do desenvolvimento profissional. Então, são 12 competências nessas 3 grandes áreas, né? E a gente agora, eu queria trazer para vocês alguns exemplos do que significa isso no dia a dia, o que essas competências, como é que elas se refletem no dia a dia de sala de aula. E a gente trouxe 3 exemplos aqui para vocês. Antes de a gente passar para os exemplos, é interessante pensar que quando a gente fala do desenvolvimento de uma competência, a gente tem que se atentar para essas 3 coisas, né? A fluência no uso das tecnologias, então, o quanto professores e alunos são capazes de incorporar essas tecnologias e utilizar isso de uma maneira fácil, né? A tecnologia não pode ser muito complicada para ser usada, porque senão ela cria mais uma barreira, né? A gente tem que ter fluência para o processo fluir. Ela tem que estar integrada ao currículo, então, no currículo tem que estar explicitamente o uso de diferentes tecnologias para que aquele conteúdo seja trabalhado, mas, principalmente, gente, a tecnologia tem que ser utilizada para o empoderamento dos alunos, né? Eu não enfatizei muito na matriz, mas essa questão da personalização é muito importante. O professor ser capaz de criar experiências individualizadas para o aluno, para aqueles alunos que têm um ritmo mais rápido, que conseguem avançar mais rápido, poderem avançar, e aqueles alunos que precisam mais de atenção, que precisam mais. Então, essa capacidade da tecnologia de ajudar o professor a oferecer capacidade de aprendizagem é muito importante, porque empodera o aluno e mostra para ele que ele deve ser, sim, o protagonista do seu processo de aprendizagem, e ele tem recursos à sua mão com o uso da tecnologia para ele ser esse protagonista, para ser um estudante proativo, né? Por isso a importância da tecnologia sempre ser acompanhada de metodologias ativas de aprendizagem, né? Esse é para mim, é a grande contribuição que a tecnologia traz: personalização e a possibilidade de você ser protagonista do seu processo de conhecimento, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, vamos lá. Vamos pensar num contexto, né? De novo, a matriz foi desenvolvida num contexto fora da pandemia, né? Há 2 anos atrás, mas a equipe do CIEB tentou trazer para vocês alguns exemplos bem práticos. Então, vamos lá. A professora Cecília, diante do cenário atual, mobilizou outros educadores da sua escola para a criação de um grupo de compartilhamento de boas práticas. Professores de diferentes etapas de ensino compartilharam, inclusive, cursos, palestras, recursos educacionais digitais que apoiam o desenvolvimento profissional e nas aulas não presenciais.
Os professores que realizaram o curso online levaram a discussão para o grupo, dando dicas e sugestões nos demais. Então, essa aqui é uma competência da área do desenvolvimento profissional que envolve compartilhamento, autodesenvolvimento e comunicação. E, gente, se eu fosse apontar uma das coisas mais legais que está acontecendo nesse momento de pandemia, é isso. É a troca que está existindo entre os professores, dizendo, olha, eu tentei fazer isso, deu certo, eu tentei fazer aquilo, eu consegui engajar todos os meus alunos. Então, usar a tecnologia para fortalecer esses laços de troca entre os professores é super importante. Vamos lá, segundo exemplo. Nós estamos indo para o final para a gente abrir para as perguntas. Na área pedagógica, o educador Felipe está trabalhando civilizações antigas com o 6º ano e decide explorar o monumento grego por meio de uma visita virtual. Ele utiliza um site educacional gratuito de visitas virtuais e compartilha a tela com seus estudantes durante a aula online enquanto navega. Ele conduz a visita ao museu, no seu próprio computador, e os estudantes assistem. A cada destaque, faz uma pausa para comentar e ouvir questões dos estudantes. Então, aqui fica bem claro, curadoria e criação, o professor teve que ir atrás de qual era esse site que mostrava melhor o monumento, o exemplo que ele queria dar para a aula, e ele usou isso na prática pedagógica, navegando com seus alunos, incorporando isso na explicação sobre aquele conteúdo. E o último exemplo da área de cidadania digital, a Vânia, uma educadora, uma professora de língua portuguesa do 9º ano, separou 4 matérias de jornais que abordam o tema de cultura digital, como vivência online, cidadania digital, crime cibernético, segurança de dados na internet, entre outros. Para sua aula não presencial, a professora discutiu sobre cada uma dessas matérias e, por fim, solicitou que os estudantes produzissem individualmente ou em duplas um material sobre o tema. Esse trabalho pode ser uma música, um podcast, uma página na internet para promover debates, uma mídia para publicação nas redes sociais. Aqui, gente, é muito interessante. Esse momento tem sido muito rico, né? Com muitas notícias sobre a pandemia, sobre o vírus. Então, trabalhar com seus alunos fontes, vamos acreditar nesse relatório da Organização Mundial da Saúde ou dessa outra organização ou desse outro governo, né? Então, trabalhar essa postura crítica frente à internet e uso responsável e uso seguro é algo muito interessante para fazer nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, são alguns exemplos de como essas competências, gente, realmente são importantes na prática do dia a dia do professor. Não é algo que você, eu quero ser especialista em tecnologia, então eu tenho que desenvolver essas competências. Não. Qualquer professor do século XXI tem que ter essas competências digitais desenvolvidas, porque exercer a profissão de professor passa por ter essas competências digitais. Por isso, nós estamos fazendo um trabalho também agora muito grande com as faculdades de pedagogia, dizendo, olha, isso é uma competência essencial do profissional de pedagogia que está sendo formado agora. Mas, continuando, gente, e aí vamos, que estou vendo que o tempo já está acabando, passa muito rápido, né? A gente conversa e vai passando. Próximo slide, por favor, aqui na minha tela. Então, é importante vocês saberem exatamente o que vocês precisam em termos de formação, vocês terem sempre essa atitude de desenvolvimento profissional, de autoconhecimento. O que eu fazia que dava super certo há 5 anos atrás, você que agora talvez não esteja tão dando certo, sabe? Essa avaliação crítica da sua atuação é muito importante para o seu desenvolvimento profissional. E dizer de novo, gente, algo que eu sei que vocês já sabem, mas que o protagonismo do autodesenvolvimento profissional tem que ser de vocês, né? Cada professor tem que ser protagonista e buscar proativamente mecanismos e estratégias para o seu desenvolvimento profissional. Indo, então, bem para o final agora, gente. Vamos lá, passar o próximo slide. Tudo isso que eu estou falando está numa nota técnica do CIEB, é um livrinho onde mostra todas essas referências e mostra a matriz de competência digital com cada uma das suas rubricas. E agora eu tenho um convite para vocês. Vamos tentar descobrir como é que vocês estão em termos de competência digital? Porque a área de tecnologia é muito interessante, gente. A gente não sabe o que a gente não sabe.
Então, é muito importante que a gente possa se autoavaliar, conhecer o que eu deveria estar sabendo na área. Eu me faço sempre essa pergunta. O que eu deveria estar sabendo na área de tecnologia para que eu possa continuar sendo uma profissional relevante, uma profissional que consiga ter impacto, que consiga realmente exercer a sua profissão de uma maneira mais efetiva. Então, eu vou dar algumas dicas, mas aí é bem rapidinho, vou passar. Nas próximas lives que a gente fizer com vocês, a gente aprofunda essas dicas, mas eu sei que a gente, nesse momento emergencial, precisa... legal, competência digital, mas me dá uma dica real de como que eu posso agir nesse momento, né? Então, é isso que eu vou fazer com vocês agora. Vamos lá. Dicas para o ensino remoto. Não caia na armadilha de querer botar muito conteúdo de uma vez só para os seus alunos. Não padronizem como se eu vou dar a mesma aula para todo mundo, porque agora a aula pode ser gravada, eu vou fazer da mesma maneira para todo mundo. Não promova isolamento dos alunos pensando que agora ele só se comunica com você. Promova essa comunicação e interação entre pares, propondo atividades que possam ser realizadas de forma colaborativa. Não reproduzam o mesmo jeito de ensinar que vocês faziam quando estavam na escola, né? Pensem em outras maneiras que sejam mais legais, mais atrativas e, principalmente, gente, não usem muita seriedade e rigidez, porque os alunos que estão acostumados a vocês entrarem na sala de aula, sorrirem, fazerem uma piadinha, fazerem um comentário, para eles é muito difícil ver aquela professora no vídeo agora, toda certinha, toda muito padronizada, né? Eles precisam dessa interação humana. Aliás, todos nós estamos sentindo falta disso e eles, os alunos, mais ainda. Né? Então, gente, tem algumas perguntas que vocês devem se fazer enquanto vocês estão se preparando e estão dando aulas não presenciais. Né? O que eu devo ensinar? Quem decide valida o conteúdo? Então, eu tenho que trabalhar com o pessoal, com a equipe da minha escola, com a Secretaria de Educação. A gente vai cobrir o currículo todo, a gente vai identificar habilidades essenciais ou temas transversais da BNCC. Como eu devo ensinar? Como eu devo avaliar a aprendizagem e como eu devo atender todos os meus alunos, buscando estratégias diferentes para eu garantir equidade. Então, gente, para terminar a minha fala e a gente falar um pouquinho das perguntas, eu convido vocês a acessarem essa ferramenta de autoavaliação criada pelo CIEB, que mostra para vocês como é que vocês estão em termos de competências digitais e o que vocês podem fazer para desenvolver. A gente brinca lá no CIEB que todas as nossas ferramentas são construídas para isso, para eu saber onde eu estou e como eu posso avançar, e não para eu ficar dizendo, eu estou melhor, eu estou pior do que outras pessoas. Na realidade, é só um estímulo para vocês aí saberem quais são as competências que vocês devem buscar formação e mais compartilhamento para poder desenvolver. Gente, muito obrigada. Então, esse é o conteúdo que o CIEB apresentou para vocês. Como eu disse, a gente ainda vai ter outros momentos para poder conversar. Eu estou super curiosa para saber como é que vai ser essa autoavaliação de vocês. Compartilhem com a gente se vocês gostaram ou não da autoavaliação, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E vamos lá para as perguntas. Eu já recebi aqui algumas perguntas, vou tentar resolver. Tem uma pergunta aqui da Denise, né? Pensando que a tecnologia está presente em todo lugar, como eu posso desenvolver práticas pedagógicas voltadas ao conselho de escola conectada, usando a tecnologia como aliada e não como concorrente? Isso é exatamente, Denise, o ponto que a gente vem conversando aqui, né? A tecnologia ela tem que ser pensada primeiro pelo professor para que ela faça sentido. Tem gente que bota assim, agora todo mundo vai acessar um site. Uma hora que não faz mínima diferença se acessar site ou não, que é muito mais importante o professor estar fazendo uma dinâmica dentro da sala de aula. Então, a tecnologia tem que ter uma intencionalidade pedagógica, ela tem que mostrar que naquele momento ela é a melhor forma de trabalhar aquele conteúdo, porque senão, gente, o que eu falei no começo, a gente investe muito em computador, em tecnologia e não tem impacto na aprendizagem, né? Como o pensamento computacional pode ajudar a enriquecer minha prática em sala de aula? Isso é uma pergunta super legal. Pensamento computacional, como eu falei antes, é a capacidade de
resolver problemas, solucionar problemas. Então, a gente pode transformar, gente, qualquer conteúdo e usar habilidades do pensamento computacional para solucionar. Então, por exemplo, ver um vídeo e dizer assim, quem sabe o ano que foi filmado esse filme, né, esse vídeo. Quais são aqui os elementos que eu posso usar? Então, como é que eu posso calcular ou como é que eu posso predizer a época, um período histórico que aconteceu uma determinada coisa? Então, o pensamento computacional ele está, claro, ligado à matemática, no sentido que a capacidade de resolução de problemas está muito lá, mas ele pode ser aplicado em qualquer disciplina, em qualquer momento que eu tenha que ajudar os alunos a solucionar um problema. Isso, gente, é uma coisa muito legal de fazer nesse momento que os alunos estão em casa, né? Ao invés de você ficar transmitindo conteúdo, coloque problemas. Coloque problemas ou desafios que as crianças tenham que mobilizar conhecimentos que eles têm de diferentes fontes, entrevistando os pais, falando com pessoas, para que eles possam solucionar. Gente, vamos fazer desse momento um momento de uma grande oportunidade para a gente tentar novas práticas pedagógicas. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí já queria tentar coisas novas e não tinha o estímulo necessário. Essa é a hora e é esse momento dos professores se reinventarem. Muito obrigada a todos.